Eles descobrindo que a Copa do Mundo é um evento enorme, que o resto do mundo inteiro, porra, meio que para, legal, é interessante. Pô, Tá legal. ligado? Quebrar Então, um pouco o paradigma, né? E assim, esse evento, ele tem... Quais são os impactos geopolíticos que tu diria que a Copa do Mundo de fato tem? E aqui eu não tô Perfeito. falando de grana, porque Sim, assim, sim. a Copa do Mundo virou uma máquina de lógico. dinheiro pra FIFA. Não é à toa que, por exemplo, a próxima Copa vai ser em 2 continentes, provavelmente tem muito dinheiro envolvido, mas tem também o papel, na verdade, o aspecto geopolítico que a Copa do Mundo tem o papel tem o potencial de amplificar, me parece, né? Não, total. Eu vou dar um exemplo de um documentário um audiodocumentário que o Audible fez em 99, em que o nome do documentário se chama Foul Play, que é tipo falta, né? Foul Play. Esse documentário foi feito, cara, por um jornalista em associação com o neto de um goleiro da seleção da Inglaterra. E eu vou, em cima desse documentário, vou tentar explicar a força geopolítica de uma Copa do Mundo. Copa do Mundo de 70 foi no México. A Inglaterra tinha vencido a anterior, de 1966, e a grande estrela era o goleiro. Eu esqueci, Gordon alguma coisa. E aí esse cara, ele tava ganhando, a Inglaterra estava ganhando tudo. E aí existe o que aconteceu? Chegou nas quartas de final, se eu não estou enganado, o cara tomou uma cerveja e imediatamente ele teve uma diarreia terrível. E aí começou uma lenda urbana de que ele teria sido envenenado por alguém. A gente sabe que os argentinos já batizaram a água dos brasileiros, isso é verdade, né? E fato. Mas esse documentário, o cara ficou 3 anos fazendo essa pesquisa. São 7 episódios de 45, 1 hora, bem aprofundado. O cara é bem honesto, ele fala, cara, não vou dizer que foi proposital, que não foi, mas é mais plausível do que eu achava antes de fazer a pesquisa. A teoria é a seguinte, uma teoria de um documentário, não foi eu que inventei, só pra estar de referência. Se acha esse documentário aí, é só botar Foul Play, você vai ver lá, nesses streaming de áudio aí. A tese é que a CIA contaminou a cerveja do cara com algumas bactérias lá que arrebentam com o intestino do cara, porque eles sentiram que a Inglaterra ia vencer de novo e eles precisavam que o Brasil vencesse. Por que eles precisavam que o Brasil vencesse? Porque o Brasil, país de proporção continental, muito importante ali para a América do Sul e para a aliança ali, chamar Aliança para o Progresso, que era o tipo de momento de relação dos Estados Unidos com os Estados Unidos, né? Teve 3 alianças, né? Que é a política da boa vizinhança, a Aliança para o Progresso e a ditadura militar. Então eles estavam evoluindo da Aliança para o Progresso para a ditadura militar. O Brasil sempre foi muito importante, não só como mercado consumidor, mas de matéria-prima também para os Estados Unidos. E eles queriam que o Brasil vencesse para dar uma legitimada no regime brasileiro. Tipo... 75 anos para dentro da ditadura. 5 anos, e aí depois vai ter o Médici, né, com aquele milagre brasileiro, que tem mais a ver com o contexto internacional. Depois o milagre brasileiro acaba quando tem a crise do petróleo, uma crise semelhante que a gente está vivendo agora por causa do Estreito de Hormuz. Então, dentro dessa tese desenvolvida nesse documentário, independente se isso aconteceu ou não, haveria uma relação geopolítica do Brasil vencer a Copa e isso fortaleceu o regime brasileiro, que era um grande aliado dos Estados Unidos nessa luta contra o comunismo. Então isso essa especulação é um aspecto da relação entre Copa do Mundo e geopolítica. Se a gente joga isso para 2014, aquele evento traumático da Copa no Brasil do 7-1, em 2013 tinham começado as jornadas de junho, que era aquela galera protestando na rua contra o aumento da passagem do ônibus e do metrô de 20 centavos, né? A galera vinha com os cartazes a 20 centavos e tal. Aquilo ali foi o início de um movimento que terminou em 2016 com o impeachment da Dilma. Alguns estudiosos e analistas creem que a derrota do Brasil de 7-1 aumentou um pouco a insatisfação nacional e não foi determinante para o impeachment da Dilma, mas acabou colaborando um pouquinho. Faz todo sentido. Né? Isso é mais um aspecto geopolítico, de estrutura de poder da Copa do Mundo, que tem a ver com a percepção que o povo tem da realidade do governo. Porque uma vitória na Copa pode fazer o povo esquecer que a economia não está legal, né? Mas uma derrota pode exacerbar os ânimos que já estão exaltados. Então existe um pouco essa... Isso é um exemplo de como a gente pode traçar caminhos
da relação entre um esporte, um campeonato mundial desse com a geopolítica. Com certeza, um país que se importa com o futebol, como Itália, como Brasil, como Argentina, esses países vencerem um evento como a Copa do Mundo, meu irmão, com certeza traz um momento de euforia naquele país capaz de até ser captado por forças políticas, lógico, né? Claro. E sei lá. Sim. Manobrado, de certa forma. Total, né? Total. A questão aqui, na real, não é nem o impacto da vitória. É mais a manipulação do resultado. Que eu vou ser ingênuo de dizer que à medida que os anos vão avançando, por exemplo, 2026 é muito mais complicado de tu fazer uma manobra como essa, de maneira proposital, tipo, de combinar quem vai ganhar a Copa, do que era. Né? Em 70, não tinha rede social, né? Outra coisa, só voltando nesse documentário, que eles apontam como uma evidência ali, e eles não fecham, a CIA fez isso. Pode ter feito, a gente não sabe. O serviço secreto mexicano estava espionando a seleção da Inglaterra. Isso é documentado. E o capitão do time da Inglaterra foi detido quando ele entrou no México antes do campeonato começar. São coisas estranhas. Então parece que alguém estava monitorando eles. O que não era muito comum naquela época, né? Nos anos 70, e nem hoje também. Tem um monte de espião circulando para lá e para cá. É porque a gente não presta muita atenção, né? Mas em termos de manipulação, por exemplo, existem... Se você pegar, cara, tem muitos vídeos aí no YouTube que vão falar 5 favorecimentos que a Argentina recebeu na Copa de 2022 no Catar. Cara, houve alguns recordes. Por quê? Foram 5 pênaltis em 7 jogos. Cara, nunca tinha acontecido isso. Uma coisa assim, surreal. A gente tá vendo ainda agora, né? A Argentina tá ali numa situação horrorosa, aí pênalti, não sei o quê. Se você for olhar, cara, o Messi entrou já, tem dividida de bola que ele entra com a chuteira na perna dos outros, não dá nada, né? E aí depois alguém esbarra nele, é cartão. Então, assim, eu acho que a maior... Se houvesse uma maneira de empurrar um jogo pra cá ou pra lá, isso tem a ver com... Começa na arbitragem, talvez. Ou começaria. Concordo. Numa hipótese de como o jogo poderia ser manipulado. Agora, tem aquela história também, né? Que Vini Júnior optou por não bater, porque isso... seria um prejuízo para as bets, porque iam ter que pagar muito prêmio, né, para quem apostou. E aí já é uma outra camada, né? Isso a gente sabe que já foi documentado, né? Mas numa Copa do Mundo, eu acho muito improvável um cara como o Vini... Assim, veja, eu acho que o Vini Júnior tinha que ter batido aquele pênalti, tá bom? Sim. Porém, esse papo, na minha opinião, é tipo, o Vini Júnior ele não precisa desse dinheiro. Não, ele não, de jeito nenhum. Seria uma pressão do patrocinador, né? Dentro dessa hipótese que eu acho que improvável, eu também acho ela um pouco circula, improvável. né? Tá circulando aí. Porque também a galera tá afim de bater nas coisas, na bet, por exemplo, só porque sim, né? Mas a gente também não pode esquecer que estão dizendo que nessa Copa a Argentina tá sendo favorecida. Mas o Messi perdeu o pênalti também. Perdeu o pênalti também. Fez groselha. Deu mole. Ou seja, o Messi também perde pênalti. Né? Perde. E não veio o ET levar o Vini Júnior e o Neymar no fim das contas, né, cara? Pô, não veio. Mas você sabia que aquela... Como é que é? Vozinha? Eu esqueci. O goleiro de Cabo Verde? Não, vozinha é o goleiro. Acho que é Vó Baiana o nome da vidente. Não sei. É algo nesse sentido. Ela teve tanto jogo de cintura, cara, tanta ginga, que eu não conferi isso, que eu não falei, cara, não vou dedicar muito tempo a cavar esse tipo de informação. Mas ela disse que ela errou a abdução, mas acertou que ia ter um terremoto na Venezuela. Isso eu não vi. A galera vai ter que conferir. Porque seria uma coisa interessante de acertar também, né? Verdade? Ela disse que ela falou antes. E o estranho é que o terremoto, se eu não estou enganado, ele começou 5 minutos depois do início da partida. Então, assim, é como se eu senti que aconteceu alguma coisa. Duas coisas. Uma eu errei, outra acertei, tô 50%. Ela meio que usou esse argumento. Também imagina só que imagina a odd de acertar que ia vir um ET no jogo do Brasil, aquele jogo específico que ia levar especificamente Vini Júnior e Neymar. Meu irmão, você acerta nessa daí. Mas não só os dois, né? Ela falou milhares de pessoas da plateia também.
Não era só... Tudo bem, mas mesmo que fosse só... Errou, hein? Não levou geral da plateia. Levou só o Vini Júnior. Não, caralho! Não, eu tô falando assim, que o estádio ficaria vazio. Ia levar uma galera, segundo a previsão dela. Por que será que alienígenas levariam 2 talentos do futebol como Vini Júnior e Neymar? Tá ligado? Aí eu tava trocando essa ideia com um amigo, né? Sim. Com o Bock, que também gosta de ET e tudo mais. E aí ele tava falando, cara, isso daqui são os alienígenas, que a gente chama de alienígena. Mas ele tava falando sério? Tava. Ah, tá. Mas vamos lá. Tá bom. Só pra eu interpretar do jeito certo. Isso, ele tava falando sério. Sério, ele tava falando sério. Ele tava assim, cara, existe uma tese que os alienígenas são, na verdade, ultraterrestres. Ah, sim. Que eles vêm do futuro. Sim. E eles pegam exemplares ou coisas, vêm buscar jeito de salvar o próprio futuro. Isso. Tá ligado? Vem buscar, sei lá, que seja o sangue da vaca, sei lá que porra que é. Sei. Tá, pra salvar o futuro deles. Ou então, na história do John Titor, não sei se a galera ouviu isso. John Titor era um cara que apareceu no Coast to Coast AM. Você lembra desse programa? Coast to Coast AM era um... Art Bell, que era o apresentador, que era um programa de AM nos Estados Unidos, mas que era milhões de pessoas escutando, né? Tipo, esse Titor é o que sumiu? É, o cara que apareceu do nada como viajante do tempo. Falou algumas coisas que aconteceram e desapareceu, né? Então, na história do John Titor, ele teria sido enviado para cá para buscar uma peça, eu acho que da IBM, porque o que aconteceu? A gente, assim, ficção, especulação total.